Olá, meu nome é Fabrício Macedo Brito, eu sou médico na área de nutrologia e na parte da medicina do esporte e endocrinologia. Eu sou médico na cidade de São Paulo e comecei o atendimento nas cidades aqui de Paulo Afonso, Delmiro Gouveia e Petrolina há mais ou menos uns 2 anos, 2 anos e meio que estou na região aqui do Nordeste. E atuo na área de nutrologia desde a minha graduação, né? Depois eu fiz a pós-graduação na Associação Brasileira de Nutrologia, na ABRAM, em nutrologia, e comecei a atender em São Paulo e depois vim aqui para o Nordeste. Então, a minha prática clínica totalmente é na área de emagrecimento, ganho de massa muscular e anti-envelhecimento. Entrevista exclusiva do Dr. Fabrício Brito para o site Paulo Afonso Tem. É uma honra estar aqui com o doutor e vamos esclarecer muitas dúvidas para os nossos internautas. Doutor, a primeira pergunta é: sabemos que muitos acabam confundindo a nutrologia com a nutrição. Quais são as maiores diferenças entre essas duas áreas e o senhor, como nutrólogo, até onde o senhor é apto para atuar? Pergunta muito bem feita, porque é uma confusão, não é só no Nordeste, é Brasil afora, e São Paulo, todas as cidades têm essa confusão mesmo. O nutrólogo, primeiro, ele é médico, então ele fez a graduação em medicina de 6 anos e depois fez a pós-graduação em nutrologia, né, que seria mais outros anos aí para serem estudados também. E a diferença é que quem fez nutrição fez a faculdade de nutrição, né, faculdade de 4 anos. São áreas que se complementam, né? Na minha equipe, inclusive, tem um nutricionista, que é o Dr. Luiz, que atende comigo, né? Que veio de São Paulo também. E eu sou médico da equipe, né? Que fico por conta de prescrição e do check-up, né? Que é um check-up bem elaborado, um check-up bem diferente daquele convencional que é feito na maioria dos hospitais aí. E a diferença é que o médico, ele, além de diagnosticar, né, esses transtornos alimentares, além dele fazer um check-up, de checar os exames, ele ainda pode tratar com medicamentos. Então essa é a diferença. Se eu precisar, por exemplo, prescrever um inibidor de apetite, se eu precisar prescrever alguma modulação hormonal, eu estou apto para isso, porque eu sou médico, né? Eu tenho meu CRM para fazer essa prescrição. Então a diferença seria basicamente essa, que o médico é o nutrólogo, é como se fosse um médico qualquer, só que ele tem a pós em nutrologia, então ele pode prescrever uma gama de medicamentos aí, né, para melhorar desde a menopausa, melhorar a obesidade, né, com o inibidor de apetite, a sibutramina, por exemplo, entrar na questão da andropausa, por exemplo, que os homens passam por queda da testosterona, por exemplo. A parte hoje em dia que é muito feita, que é a suplementação, né, em atletas, que é o diagnóstico, por exemplo, diagnóstico de diabetes, diagnóstico de hipotireoidismo, que é muito em alta hoje em dia, diagnóstico de câncer. Então o médico está apto para isso. E o nutricionista ele vai ficar com a questão nutricional. Então ele vai estudar, vai fazer um estudo bem feito de quais as necessidades, né, que aquele paciente precisa, né, de proteína, de carboidrato, para a gente propiciar esse conjunto aí de medicamento, prescrição e dieta, para a gente ter um resultado de sucesso aí. Sabemos que as pessoas elas têm muita insatisfação com o próprio corpo. Muitos querem emagrecer, outros já querem se cuidar mais e ter o ganho de massa magra, só que muitos acabam fazendo isso de forma inadequada e prejudicando sua saúde. O que existe de comprovado na medicina para possibilitar ou a perda de gordura ou o ganho de massa magra de forma saudável? Olha, muito interessante porque a gente vive uma epidemia de sobrepeso, mais da metade da população está em sobrepeso e quase 20% da população aí do Brasil está em obesidade. Então são situações que, além de estética, são situações de saúde, né, que a gente tem que ter essa atenção para a gente tratar o paciente a não ter aquelas sequelas, aquelas complicações com a obesidade aí, que a gente sabe a longo prazo aí. Tratar emagrecimento, tratar ganho de massa muscular, não é só envolver questão estética não, tá? Tratar isso para propiciar mais saúde para aquele paciente, porque quando a gente perde gordura corporal, por exemplo, a gente desinflama o organismo, né? Quanto mais gordura, mais inflamação do organismo, mais chance de ter alguma doença cardiovascular, mais chance de formar, por exemplo, uma ateroma na carótida.
Então tem uma série de problemas aí com essa questão da gordura corporal, que a gente mede hoje em dia, até inclusive no consultório, que é o bioimpedância, né, que é uma máquina de corrente elétrica que a gente consegue ver a percentual de gordura do corpo do paciente. Ou o exame mais complexo, que seria o DEXA scan, que eu peço para alguns pacientes, por exemplo, que têm plano de saúde. Então, e ao mesmo tempo ganhar massa muscular, porque quando a gente ganha massa muscular, eu falo para o meu paciente que a gente pode até às vezes deslizar um pouquinho, comer uma pizza, porque quando a gente tem mais massa muscular, o metabolismo está mais acelerado. Então, com isso, a gente pode até ter esses deslizes, porque a vida tem que ser levada com leveza. Eu não falo para o meu paciente que, por exemplo, olha, você vai fazer essa dieta aqui 365 dias por ano, porque senão você não vai ter resultado na sua vida. Pelo contrário, a gente tem que seguir isso para a nossa vida, lógico, tem que ter uma alimentação saudável de segunda a sexta, de segunda a sábado, e a gente também tem que ter uma vida social. Então as pessoas têm que também saber ir em alguns locais, restaurantes, em alguma balada, por exemplo, e ter aquela vida social. A pessoa não tem que ficar restrita só alimentar bem ali e não ter uma vida social, porque saúde é muito mais do que um físico, saúde é muito mais do que você estar bem com o seu corpo, né? Saúde é um complexo bem-estar físico, mental, social, interação do ambiente, então tem uma série de relações aí para a gente estar saudável. Não é só a gente apresentar-se saudável, né? A gente tem que estar saudável, inclusive com o mental. Então, com isso, a gente usa várias estratégias para a gente propiciar isso para o paciente. Além de fórmulas, por exemplo, o emagrecimento, o que eu prescrevo muito aqui que eu vejo resultado? Tem alguns medicamentos que são inibidores de apetite, né? Porque tem pacientes, por exemplo, que chegam às 5 horas da tarde e falam, Fabrício, é o horário pior porque eu tenho muita compulsão por doce, então eu preciso de alguma coisa nesse momento porque eu não consigo sozinho fazer dieta nesse momento. Aí a gente pensa no inibidor de apetite, né? Que a pessoa realmente, quando usa aquele medicamento, a gente trata aquela causa principal que ela está ganhando em gordura, né? Que seria aquelas 5 horas da tarde de comer muito doce ou de beber refrigerante, por exemplo. Já outro paciente não, já outro paciente falou, Fabrício, eu estou sonolento, eu estou com o intestino preso, eu estou com a pele ressecada, meu cabelo está caindo. A gente vai investigar a tireoide, por exemplo, né? E aí no exame de sangue, por exemplo, o TSH está bem alto, o T4 está baixinho e o metabolismo daquele paciente ali a gente viu que está muito lento. Então com isso vai também aumentar o peso, vai aumentar a gordura corporal. E quando a gente entra com algum medicamento, por exemplo, para estimular a tireoide, a gente vê que o metabolismo acelera, que a pessoa está com o cabelo melhor, a pessoa está com o intestino bom, e aí a gente começa já a melhorar aquela gordura corporal e acelerar o metabolismo para perder a gordura corporal. Outra questão, por exemplo, é as mulheres, né, que queixam muito celulite, por exemplo. Tem alguns cremes com base hormonal também, alguns cremes que ajudam muito aquela celulite, aquela flacidez do abdômen, que eu prescrevo alguns cremes com hormônio, que a pessoa começa a usar, depois de 2 semanas a pessoa já vê que tem uma perda daquela retenção líquida, por exemplo, aquele inchaço, né? Aquelas marcas ali da celulite, que ela consegue ver a diminuição daquele fator estético ali que está irregular, né? Que a gente tem que corrigir. E ainda tem, por exemplo, umas pastilhas que a gente pode colocar sublingual e a pessoa ficar com mais saciedade. Tem algumas pastilhas, por exemplo, que a gente coloca sublingual, que acelera o metabolismo. Tem algumas fórmulas hoje em dia em flaconetes, por exemplo, que a gente faz uma associação de fórmulas. Eu gosto de prescrever muito, por exemplo, umas fórmulas que melhoram a drenagem linfática, umas fórmulas que aceleram o metabolismo, né, que são ativadores metabólicos, e umas fórmulas que ajudam a liberar a gordura nas fezes, por exemplo. E aí a pessoa toma todo dia aquele flaconete, né, que a gente chama slingshot, por exemplo, e aí toma 2 vezes por dia, e a pessoa vem em 1 semana e fala, Fabrício, eu consegui diminuir muitas medidas corporais, eu consegui vestir aquela calça que não conseguia, por conta dessas fórmulas aí que também ajudam, dão um suporte. E tem várias apresentações, por exemplo, tem shakes, né, que eu posso colocar um pouquinho de fibra para melhorar a saciedade. Tem, por exemplo, sachês, né, termogênicos, que eu gosto de prescrever muito para o paciente, para ele ter mais disposição para treinar, por exemplo, durante o dia. Eu faço um pré-treino, um sachêzinho que melhora a disposição. Tem alguns sachês também que são pré-hormonais, por exemplo, que a gente pode estimular a produção de testosterona, né, para com isso a gente ganhar mais massa muscular. Mas tudo isso é individualizado, né? Tudo isso é personalizado. Então não adianta eu passar uma fórmula milagrosa aqui para um paciente que para outro paciente talvez não resolva nada. E a gente aprende muito em consultório que, pelo contrário, tem fórmula, por exemplo, que eu passo para o paciente que é para inibir o apetite,
para outro paciente aumenta o apetite. Então isso a gente aprende até inclusive na prática clínica, porque nossa, eu estudei isso no livro, é inibidor de apetite, mas quando eu prescrevo eu vejo que o paciente aumentou o apetite. Então isso tudo tem que ser muito bem feito, isso tem que ser muito desenhado com o paciente, né? A gente vê através da anamnese, através da história de vida que esse paciente tem, para a gente fazer uma prescrição mais assertiva, porque o médico acaba errando às vezes, né? O médico é humano também, mas com essa anamnese bem feita a gente consegue acertar muito mais. E com essas diferentes estratégias, né, de manipulação, a gente consegue dar mais suporte para o paciente. Então é um shake diferente, com gosto diferente, é um sachê com sabor de laranja, é um slingshot, por exemplo, que é um líquido que a pessoa bebe, e são aquelas cápsulas, né, que às vezes as pessoas têm um pouquinho de incômodo, então preferem beber um shake, por exemplo, é aquele creme para celulite. Então tem que ter várias estratégias para a gente chegar nesse resultado aí de sucesso para o paciente. Sabemos que a sociedade está muito em busca do corpo perfeito, como falei anteriormente, seja para perder peso ou para ganhar massa muscular. Então, muitos recorrem à automedicação, que é aquilo de deu certo para minha amiga, vai dar certo para mim também. Ou então porque leu que medicamento tal da internet é milagroso. Quais são as complicações disso? E qual a importância do médico nutrólogo para acompanhar e garantir que tudo vai ser de forma saudável? Olha, ao mesmo tempo que a nutrologia, com esse tanto de suporte, de estratégia, de fórmulas, é uma arma muito boa para a gente tratar obesidade, tratar emagrecimento, ela pode ser muito prejudicial, porque tudo que a gente usa tem efeito colateral. Desde um suplemento como BCA, glutamina, a gente pode ter um efeito colateral, né? Por exemplo, eu tenho muito modelo em São Paulo, e aí eu posso prescrever um BCA para o paciente ali, que é para ganho de massa, que é para ela não perder tanto massa muscular, e no outro mês ela aparece no consultório cheia de acne, né? Mas é só um suplemento, por que precisa tanto de acne? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque geralmente o paciente, quando ele tem algum resultado bom, ele fixa só o lado bom, ele fixa só o efeito bom do medicamento, né? Mas aí tem que ser estudado muito o efeito adverso, o efeito colateral. Que para eu evitar esse efeito nos pacientes, o que eu faço? Eu prescrevo uma lista de exames, por exemplo, tem muitos exames ali que fogem daqueles exames convencionais, né, que o médico, por exemplo, prescreve, que é check-up básico de fígado, rins, colesterol e hemograma, né? Eu não, eu vou avaliar desde as vitaminas, para ver qual vitamina tem deficiência, eu vou avaliar, por exemplo, o marcador inflamatório, né, que é o CPK, que hoje a gente está falando muito, que é a creatinoquinase, que tem alguns atletas que aumentam muito e tem risco de ter rabdomiólise, risco de problema renal, né? Que até hoje eu atendi um paciente com esse caso, né, que nenhum médico conseguiu diagnosticar. E eu, quando eu atendi esse paciente, primeira eu pedi um check-up que tinha o CPK, e quando a gente foi ver aquela urina escura, aquele cansaço, aquela dor articular, era tudo por conta dessa creatinoquinase, né, que estava fazendo uma miólise, né, uma quebra de massa muscular. Então, esse check-up é importantíssimo para a gente direcionar, então, o paciente com essas fórmulas. Nenhum paciente, como eu falei, responde igual ao outro, tá? A resposta é individual. Então, desde a dose, desde o medicamento que a gente escolhe, desde a forma de apresentação, se é oral, se é injetável, né? Se é sublingual, tudo isso a gente tem que sentar com o paciente e analisar da melhor forma qual que é o caminho certo para aquele paciente. Por exemplo, na minha prática clínica, eu prescrevi, por exemplo, um medicamento que é muito usado, né, que é antidepressivo, que é fluoxetina. E eu usava para alguns pacientes para inibir o apetite, né, quando tinha muita compulsão por doce. E eu fui prescrever para uma paciente, por exemplo, e ela teve aumento daquela compulsão. Então, são medicamentos que a gente espera que o resultado seja aquele, mas tem muitos efeitos em pessoas que têm um efeito diferente. Então isso tudo tem que ser feito muito de forma cuidadosa, porque tem riscos também, né? E o risco aí principal, que eu tenho medo, é de pacientes, por exemplo, que fazem a modulação hormonal sem acompanhamento médico, né? Com por exemplo, o uso de testosterona, e depois vem aqui no consultório para eu ver como que está aquela situação do paciente. Eu peço um check-up, eu mostro para o paciente, pessoal, olha, o colesterol está altíssimo, o risco de ter alguma trombose, olha aqui, ó, a testosterona caiu muito, risco de ter uma impotência, queda de libido, queda de cabelo, uma série de problemas aí.
Outros casos, por exemplo, alguns medicamentos que aceleram muito o metabolismo e podem dar, além de taquicardia, aumento de pressão arterial. Então, tudo isso a gente tem que ser feito de uma maneira bem cuidadosa, né, de cada paciente, porque a automedicação pode levar o paciente até para o hospital, tá? Tem casos aí de pacientes que vomitam, tem casos de pacientes aí que vão para o hospital com taquicardia, com pressão alta, né, com risco de ter um infarto. Então, isso aí tem que ser muito bem feito com o médico. Por isso tem que ter uma orientação médica antes de usar essas fórmulas. Envelhecer bem, esteticamente bonito, é a meta de vida de se brincar toda a população. Como o senhor, doutor, pode colaborar para isso dentro da sua área? Envelhecimento saudável, que a gente fala na nutrologia, né? Longevidade saudável, dá uma longevidade para o paciente saudável. Todo mundo busca, além de saúde, ter estética. Não tem como falar que não, que o paciente veio aqui só por saúde, que se eu te falar que é menos de 10% dos pacientes aí, eu acho que até menos do que isso. Porque com estética, a gente se sente bem, a gente tem autoestima, a gente quer cuidar mais do corpo, a gente quer cuidar mais do rosto, a gente motiva mais a cuidar da própria saúde, né, com estética boa. E o que a gente pode contribuir aí? Medicina, de forma científica, a gente pode contribuir aí. A gente sabe hoje em dia que tratar da pele, por exemplo, é muito mais de dentro para fora do que só passar um creminho de fora e esperar que aquela pele fique bonita e saudável o resto da vida. A gente tem algumas fórmulas, por exemplo, tem o Exinutrimate, né, que é um silício aí que estimula o colágeno. Eu uso doses altíssimas, por exemplo, aí, que a gente vê quando a gente usa, a gente melhora a pele fica mais firme, o cabelo cresce, você evita até a formação dos pés de galinha. E é quando o paciente começa a usar isso, ele vê a diferença, né? Tem alguns anti-inflamatórios, por exemplo, ômega 3, né, que a gente sabe que além de contribuir com colesterol bom, ele é anti-inflamatório também, então ele combate a inflamação do organismo, que a gente produz também inflamação. No nosso próprio metabolismo, no nosso próprio catabolismo, nas reações químicas lá, a gente produz radicais livres, né? Então esses radicais livres aí, que ao longo do envelhecimento vai estar envelhecendo, então além de estruturas celulares, a gente estruturas dos tecidos, né? Da pele, do cabelo, e a gente tem que tratar isso o quanto antes, né, para a gente chegar no envelhecimento aí o mais tardar possível, né, a gente ter essa juventude o mais tardar, ou quanto mais tempo melhor. E além dessas fórmulas aí orais, né, que eu uso muito vitamina, quem é meu paciente sabe, prescrevo muita vitamina C, prescrevo muita vitamina D, né, que é para dar um suporte, uma proteção muscular, proteção óssea contra, por exemplo, osteoporose, osteopenia. Eu prescrevo alguns cremes, né, com base hormonal, por exemplo, a gente dá aquela reposição hormonal saudável, isso com exames, né, isso com embasamento em exames, para mostrar se o paciente precisa ou não precisa. Porque o que a nutrologia diferencia, por exemplo, do tratamento médico, é que a gente foca muito em prevenção. Então a gente não espera ter o corpo envelhecido para tratar. A gente não espera ter uma osteoporose para a gente tratar. A gente, pelo contrário, se a gente sabe que com o envelhecimento, após os 35 anos, por exemplo, a gente tem uma queda hormonal grande, então por que a gente não pode tratar isso antes para a gente evitar essa queda hormonal, né? Se a gente sabe, por exemplo, que a mulher, chegando na fase da menopausa, ela tem uma queda hormonal tão grande, né, que isso vai levar a uma pele ressecada, envelhecimento, a perda de colágeno, vai levar a queda de cabelo, vai enfraquecer a pele. Por que a gente não pode tratar antes essa mulher para ela não ter aqueles efeitos, por exemplo, da menopausa, né? Aquele calorão, aquela pele seca, aquele tanto de ruga, né, que aparece nessa fase? Então aí que entra a nutrologia. Através de pesquisas, né, através da ciência, a gente viu que a gente conseguindo modular o organismo antes do envelhecimento daquela etapa, a gente consegue postergar aquele envelhecimento, né? Envelhecimento é uma situação normal, não tem como a gente parar esse envelhecimento, mas a gente consegue pelo menos dar uma longevidade, né? Aumentar essa fase da juventude aí e chegar ao envelhecimento saudável, né? Que a gente fala.
Então tem várias formas. Tem o resveratrol, né, que contribui, por exemplo, desde a parte do cromossomo, que é o telômero, que é uma parte que a gente envelhece. Eu sempre falo nas palestras que eu dou, que eu só vou estar contente no dia que eu tiver, por exemplo, acesso à injeção de telomerase, né, que nos Estados Unidos, por exemplo, é $200 mil. Todo ano a gente faz uma injeção de telomerase para combater esse envelhecimento do telômero, né, que é o envelhecimento que a gente entra direto no cromossomo para a gente não ter esse envelhecimento. E além disso, são formas tópicas, são sprays, por exemplo, né? Mas a gente, tudo com embasamento científico, tudo através de exames, para a gente comprovar para o paciente, olha, teve uma queda hormonal, teve uma queda de vitamina, teve uma queda de marcador aqui que tá mostrando que o seu organismo está inflamado. Então, através desses parâmetros, a gente consegue conduzir melhor o paciente, tá? Numa longevidade saudável. Infelizmente, os transtornos alimentares eles mostram-se presentes em grande parte da população. Quais os fatores que podem contribuir para isso? Quais os que apresentam-se mais frequentes na sua prática? E como o senhor pode auxiliar a pessoa a lidar com o transtorno? Falar de transtorno alimentar é falar de muita, por exemplo, imposição da mídia, né, sobre os padrões de beleza. E além disso, a mulher está muito mais vulnerável, por exemplo, a isso, porque além desse fator de mídia, de publicidade mundial, né, que é um padrão mundial, né, a magreza da mulher. Além disso, ainda tem um fator genético, né? As pesquisas mostraram que as mulheres têm um gene que propicia esse próprio transtorno alimentar. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque transtorno alimentar, inclusive, pode levar até morte, levar até situações mais graves. Por exemplo, anorexia, né? Vamos falar de uma situação bem crítica e bem triste, que tem geralmente até um final bem triste. Anorexia, a pessoa perde o interesse total pela comida, chega a ficar naqueles estados que só os ossos, né, que aparecem, e a pessoa chega numa magreza tão intensa que tem queda de proteína, queda de massa muscular, e isso leva a situações de caquexia, situações de fraqueza que culminam até em internação hospitalar e até a morte, em grande parte dos casos. Outra situação é a bulimia, né, que é aquela autoprovocação, né, de vômitos, para a pessoa evitar aumentar aquela gordura corporal por conta do uso de alimentar-se constantemente. Mas tem outras duas situações também que estão bem presentes hoje no mundo, principalmente do mundo da nutrologia, e quem exerce nutrologia sabe falar bem, que é a ortorexia, né? Ortorexia, por exemplo, é a situação que o paciente só quer comer batata doce e frango, né? Que é uma situação crítica também, porque ali não tem todos os nutrientes que o paciente precisa, não tem todas as vitaminas que o paciente precisa, né? E outra situação ainda é a vigorexia, que é aquele paciente que está o tempo todo na academia, só quer resultado de massa muscular, só quer melhorar o corpo, e até isola socialmente, inclusive, para ter aquele corpo dos sonhos, por exemplo. Então eu falo que sempre a vida é um equilíbrio, né? A gente tem que ter a vida social, a gente tem que saber que tem uma necessidade de nutrição, que a gente tem que ingerir os alimentos mesmo, né? Isso pode ser bem orientado pelo nutricionista ou pelo nutrólogo, a quantidade certa, né? Mas o corpo precisa disso, né? Porque senão a gente vai entrar no estado de caquexia, e isso vai culminar em uma série de prejuízos, inflamação, envelhecimento precoce, uma série de prejuízos aí que cursam até com riscos de vida. E o que o nutrólogo, o que o médico, o que o psicólogo pode estar bem atento é alguns sinais. Isso o paciente só vai relatar se tiver muita segurança, muita confiança no profissional. Então o médico tem que ter um olhar clínico muito bom, porque se ele identificar clinicamente o paciente com esses sintomas é até mais fácil, né? Porque daí já orienta para psicólogo, já orienta os pais, já entra todos ali numa equipe multidisciplinar para ter um resultado melhor. Mas o que é importante é quanto mais cedo o médico conseguir ver sinais, né, desses transtornos alimentares, mais riscos de sucesso, né, que o paciente vai ter de melhora. Então, participar da vida do paciente, discutir quando ele estiver no consultório. E aí, como que é o seu lazer? Você sai um pouco com suas amigas? Você faz atividade física? Você gosta de comer o quê?
Porque através de uma conversa informal com o paciente, o médico consegue ter ter esse relato de conversa que pode melhorar muito o caminho para o sucesso do paciente. Então, ver esses sinais no consultório, né? Ou se não, até a própria família ficar de olho nos sinais, né? Se o paciente, se o membro da família está alimentando bem, se o membro da família está emagrecendo muito, tem alguns sinais que o paciente pode até ter uma iniciativa de chegar até aquela pessoa e conversar, né, de uma melhor forma. Não pressionar, né, não fazer de uma forma ofensiva, de uma forma agressiva, porque isso só leva o paciente a entrar mais nesse transtorno alimentar. Então é ter um cuidado de abordagem também desse paciente, tá? Mas é uma situação que não vem diminuindo, pelo contrário, é uma situação que vem aumentando muito, tá, ultimamente. Tem casos, inclusive, de muitas mortes, né, pelas estatísticas aí de saúde do Brasil, você consegue ter esse levantamento, que são vários casos, inclusive, ainda, infelizmente. E eu atendo alguns casos que são ligados à beleza, né, que são ligados, por exemplo, à moda, modelos que querem ficar muito magras. Então, esses casos a gente tem que ter muita atenção para não ter complicação da saúde. Agora que os paulafancinos estão mais cientes sobre o que é a nutrologia e como um médico nutrólogo pode auxiliar, seja para emagrecimento ou ganho de massa muscular, ou até mesmo envelhecimento saudável, onde que as pessoas da cidade podem te encontrar? Tem a rede social que eu mais uso, que é o Instagram. Quando tiver alguma dúvida, até de atendimento aqui na região, é Fabrício M. Brito, que é uma rede social que eu uso muito, e quem é meu paciente sabe que eu respondo muito pelo Instagram também. Eu até posto algumas novidades da medicina direto no Instagram. Tem um site que eu uso menos, que é o fitbodyfb.com.br, e tem a própria Cliff Dermo, né, que é a clínica aqui em Paulo Afonso que eu atendo todos os meses. E lembrando que esse atendimento ele pode ser iniciado desde a infância até a terceira idade, até a gestante, até pessoas que têm esses distúrbios alimentares, pessoas que têm distúrbios, por exemplo, diabetes, problemas de tireoide, problemas cardíacos. Então, é uma gama de pacientes, né, que quanto mais cedo a gente começar a acompanhar e fazer esse check-up, mais a gente pode ter um sucesso ali no tratamento de cada paciente.